A atividade de hoje nós vamos desenvolver no QuantumGIS. Então, vocês vão na barra do Windows de vocês, vão digitar lá QGIS e vão abrir a versão do QGIS que vocês estiverem utilizando. Nesse caso, eu vou gravar essa versão com o QGIS 3.10. O sistema vai ser o mesmo para qualquer uma das versões que vocês estejam utilizando. Vou pedir para abrir o software e assim que ele abrir, nós vamos dar prosseguimento às atividades. Abrindo o QuantumGIS, ele vai trazer para vocês aquela tela tradicional que nós já estamos acostumados a utilizar, onde vão aparecer os últimos projetos que foram abertos no sistema. Aqui a gente tem uma tela nova, que são as novidades que a comunidade do QGIS tem trazido todas as semanas, e vocês vão então pedir aí um novo projeto na aba superior do lado esquerdo. Agora temos um novo projeto. O que é importante? Que vocês salvem esse projeto para posteriormente poderem abri-lo e dar continuidade às suas atividades. Então, uma dica é começar salvando esse projeto numa pasta que vocês achem adequado. Eu vou aqui, no salvar como, vou jogar aqui nessa pasta para não ter problemas. Então, aula de georreferenciamento. E o meu projeto está salvo. Observem que aqui na parte superior, agora você tem o nome do projeto com o qual vocês salvaram. Vocês podem trazer o nome que acharem mais adequado. Tá, próxima fase. O que nós vamos precisar fazer hoje? Georreferenciar uma imagem que está sem um sistema de referência adequado, ou seja, ela não tem uma escala, tem distorções, e a gente vai fazer o quê? Trazer ela para uma escala adequada e para um sistema de coordenadas adequado, um sistema de projeção adequado. Para isso, nós vamos utilizar a imagem de uma área que vocês conhecem muito bem aí, a região da cotada. Para isso, primeira coisa, nós vamos vir em camada, adicionar a camada raster. As telas das versões antigas aqui vão ter uma pequena diferença. Na versão antiga só vai abrir aqui tela raster e todos os modelos vão estar complementados dentro desse mesmo servidor, tá? Essa é a única diferença com a versão antiga. Vocês vão clicar então aqui nesses 3 pontos e vão buscar a pasta com essa informação. No meu caso, já veio direto para dentro dessa pasta, porque eu já tinha deixado ela separada. E dentro dela tem uma série de arquivos. O que nós vamos ver nessa pasta? Tem um arquivo que se chama coordenadas de pontos, em PDF e em um arquivo do Excel. Eles vão servir como base aí para vocês para todo o processo do georreferenciamento, como nós vamos ver a seguir. Depois, eu tenho uma imagem aqui em BMP ou uma em TIFF. Vocês vão abrir qualquer uma delas, indiferente, as duas não têm sistemas de referência e o objetivo vai ser georreferenciá-las, ok? Na sequência aqui tem o PDF dessa aula mostrando como georreferenciar e uma imagem com onde estão localizados esses pontos associados às coordenadas que vocês precisam inserir, ou seja, a localização dos pontos com relação a essas coordenadas que estão nos arquivos superiores. Então, para a gente começar, vamos abrir então a imagem para vocês verem o que precisam georreferenciar. Então, imagem cotada, vou abrir o TIFF.
Então, vocês selecionaram, né, o arquivo Cotadatif e vão mandar adicionar, vão mandar fechar essa aba. Ok, estamos com a imagem com a qual nós vamos trabalhar. Então, vocês podem perceber que é a região de Pelotas, a região ali do Porto. Aqui a gente tem o Porto de Pelotas, o prédio da Cotada, né, a praça aqui da Alfândega, a Alfândega, né, todos os quarteirões aqui no entorno da região do Porto. Qual o nosso objetivo agora? Tá, mas como você sabe que essa imagem não está georreferenciada? Vamos lá, ó. Novamente, aquela história dos nossos sistemas de referência. Observem aqui embaixo nas coordenadas. Estão vendo que os valores são muito baixos, ó. Estão variando lá no eixo X, ó. Vou correr com o mouse no eixo X. Coordenada aqui, ó, no cantinho, que vai do 0 até o valor de aproximadamente 924. Vou correr agora no eixo Y. Ó, observem que aqui na parte superior seria o meu 0 e eu tenho coordenadas negativas a partir desses valores que vão de 0 até aproximadamente 521. Tá. Esses valores não fazem sentido nem para coordenadas num sistema geodésico, seria latitude e longitude, porque as variações para a longitude seriam de 0 até 180 graus, ou de 0 até menos 180. E da mesma forma, no eixo Y, a gente teria coordenadas variando de 0 no Equador até menos 90 para a parte sul e de 0 até mais 90 para a região norte da superfície terrestre. Assim, né, nós verificamos que essa imagem não está georreferenciada. Ah, ainda não acredito em você, então eu vou lá em web, lembra que é uma ferramenta que a gente já usou, que traz bases já georreferenciadas que estão disponíveis online e vou trazer uma imagem do Google Satélite como meu fundo. Olha aqui o que a gente tem para projeção da superfície terrestre num sistema geodésico aqui, ó. Olhem aqui, ó, ela está variando de menos 180 graus até mais 180 graus. A minha mãozinha está um pouquinho para fora, né? E aqui, mais ou menos na região da linha de Greenwich, nós temos o 0 aí para as nossas longitudes. Para as latitudes, ó, variação que vai lá até o menos 90 até o mais 90, né? Aí na linha do Equador, esse valor é muito próximo a 0. Vocês podem observar isso aqui embaixo, ó, nessa seção de coordenadas, ok? E olha o que acontece. Isso aqui está georreferenciado. Isso aqui não tem um sistema de referência. Ele está num sistema... Opa, muita calma nessa hora. Tá somente... Perdi minha imagem, né? Bati, eu tô sem mouse aqui. A gente tem a imagem sem qualquer tipo de referência. O que, que a gente quer fazer? A gente quer trazer essa informação para a posição real que ela deveria estar, que é em Pelotas, sobre a região que nós temos a cotada, que é essa informação aqui, ó. A nossa imagem trata exatamente dessa mesma área. Então, é para cá que, e com essas coordenadas, ó, verifiquem aqui, ó, que tem um sistema geodésico associado a essa imagem, é que nós vamos trazer essa informação. Ou seja, acabar com as distorções que tem com relação à escala,
tanto no eixo X, Y, as distorções associadas aos deslocamentos dessa imagem. E o nosso objetivo vai ser trazer, georreferenciar essa imagem e poder sobrepor ela sobre essa mesma região. Como eu vou fazer isso? Primeira coisa, eu vou verificar se o meu complemento de o meu georreferenciador está disponível já no meu software. Vou lá em Raster e vou verificar se eu acho um elemento chamado georreferenciador, que deveria estar nessa aba principal aqui. No meu caso, eu já deixei ele desligado, que é o que pode acontecer com vários de vocês, né? E se isso acontecer, o meu não tem instalado, como eu faço? Eu vou vir em complementos, gerenciar e instalar. Ele vai buscar dentro do meu diretório e aí vai aparecer aqui, ó, o que eu tenho instalado, não instalável, o que é utilizável, o que eu posso trazer a partir de um arquivo zipado. Eu vou para os meus instalados, por quê? Porque o georreferenciador, ele faz parte da base do QGIS, então quando você instalou ele já está instalado, ó. Ele está aqui, ó, georreferenciador GEDAL, tá? Vou selecionar ele, nesse momento ele foi ligado, vou mandar fechar aqui embaixo e vou voltar aqui na aba principal em Raster. Olha quem está aparecendo aqui para nós agora, o tal do georreferenciador. E é a partir agora desse processo que nós vamos trabalhar com a nossa imagem. Abrindo esse georreferenciador, só deixa eu organizar aqui a tela para nossa área de gravação. Ótimo. Tá, aqui está o nosso processo onde a gente vai fazer esse georreferenciamento, ok? Primeira coisa que vocês precisam fazer, então, é trazer essa imagem que não está georreferenciada para dentro desse georreferenciador. Aonde? No botão aqui na aba superior, abrir raster, ou então aqui em arquivo, abrir raster. Os dois vão funcionar da mesma forma. Vou pelo atalho aqui lateral, abrir raster, vou procurar aquela pasta que eu tenho lá do sensoriamento remoto. E vou trazer a minha imagem lá, cotada, para dentro do meu georreferenciador. Mandei abrir, a nossa imagem está disposta aqui. Agora, as nossas próximas atividades vão envolver algumas telas em paralelo que não fazem parte do QGIS. Do QGIS, lá no Explorer, no Windows, o que vocês vão fazer? Uma pasta, então, né, com os dados onde vocês salvaram e como vocês viram ali no recadinho anterior, é importante que essa pasta esteja no lugar de fácil acesso e que a pasta aonde estão seus dados, ela não tenha caracteres especiais nos nomes, tá? E fique muito próximo ao C, não fique assim, tenha 10 subpastas e daí a pasta da sua atividade lá dentro. Isso pode dar problemas na hora de rodar os seus arquivos, tá? Nessa pasta, o que nós temos? Temos dois primeiros arquivos aqui, que são os pontos de controle que vão ser usados para o georreferenciamento. Esses pontos, vocês vão considerar que eles foram realizados com a aquisição, por exemplo, com um GPS para posicionamento dessas informações e a partir disso se fez um arquivo com essas coordenadas. Vai ter uma imagem aqui que vai ser chamada pontos para georreferenciar,
que vai ser a posição, a localização desses pontos de controle definidos. Aqui tem o PDF com as informações, com passo a passo da sua atividade e as duas imagens aqui, cotada BMP ou cotada TIFF. Então, vamos olhar aqui inicialmente as coordenadas dos pontos. Essa é o Excel com as coordenadas dos pontos, onde nós temos dispostos aqui 11 pontos com coordenadas este e norte dispostas aqui nessa tabela no eixo X e Y, tá? No sistema universal transverso de Mercator WGS 84. Então, cada uma dessas coordenadas representa um dos pontos que vai estar em paralelo aqui nessa imagem. Então, o que nós temos aqui para o ponto 1, que é esse ponto aqui na esquina da cotada, em direção ao porto ali, nós temos a coordenada desse ponto 1 nessa tabela e a posição desse ponto 1 na imagem. Aqui a gente tem o ponto 2 na esquina da alfândega e aqui temos as coordenadas desse ponto na alfândega. E assim por diante. Então, para que essa informação dessa imagem, pontos georreferenciados, vai servir? Ela vai ser a base para vocês buscarem essa informação no dado tabelado e usar dentro do georreferenciador, como nós vamos fazer na sequência dessa aula. Em PDF também, para quem não gosta do Excel, aqui nós temos também a mesma informação dos pontos em PDF, correlacionados novamente aqui, ó, com as nossas imagens, ok? Ponto, imagem, pontos, imagens. Observem que esses pontos estão numerados aqui, e existe uma sequência para os pontos aqui na imagem, porém, no georreferenciador, ele vai adquirir uma numeração própria e vocês precisam ficar ligados nesse problema. Por quê? Vocês podem começar a confundir esses pontos, ok? Então, eu indicaria que vocês inserissem eles na sequência para não terem problemas. Tendo, então, esses arquivos abertos em paralelo, agora voltamos ao QGIS, tá? Lá no georreferenciador. No georreferenciador, a situação que vocês têm é essa, né? Vocês já abriram a imagem. Aqui a gente tem alguns botões que vamos usar aí no futuro bem próximo. E o que é importante para nós nesse momento? É esse primeiro botão aqui, que é inserir pontos, tá? Depois, nós vamos ter esse aqui que vai ser para apagar e o seguinte é para deslocar os pontos. Mas nós vamos para a primeira questão aqui, que é o inserir a informação. Então, o que vocês vão fazer? Vão dar zoom na imagem para o primeiro ponto da imagem que nós vimos, que era aqui na esquina da cotada. Vão dar zoom até aproximarem a uma vista que vocês enxerguem, comecem a ver os pixels dentro da imagem. Vão clicar aqui em adicionar ponto e vão clicar no local aonde esse ponto está localizado. Ah, eu não lembro onde estavam os pontos. Muita calma, pessoal. Olha aqui a informação que a gente tem correlacionada com os pontos, ó. Ponto 1 na esquina da cotada, aqui, ó. Vocês vão usar isso como base para seguirem com a sua atividade. Então, ponto 1 na esquina da cotada.
vai abrir aqui uma tela para vocês introduzirem as coordenadas com a qual vocês vão estar trabalhando. Coordenada X, leste, coordenada Y, norte, tá? A gente vai fazer o primeiro baseado, então, naquelas informações que nós temos tabeladas. Então, primeira coisa, vou abrir lá a minha tabela e esse é o meu ponto 1. Vou vir aqui no Excel, né? Porque eu sou uma pessoa que está com preguiça de digitar. Vou copiar informação para X, informação para o meu eixo Y e vou adicionar o ponto e vou dar um OK aqui embaixo. Ó, inserimos o primeiro ponto. Olha o que acontece aqui embaixo. Nessa parte inferior, vocês começam a visualizar uma tabela com os pontos de controle sendo adicionados, aonde inicialmente ele tem a posição na imagem, né, o X e o Y associados à imagem. Continuando, né, nessa porção onde está dest_x e dest_y é onde deveria estar aparecendo as coordenadas que a gente acabou de inserir. Ou seja, aconteceu algum problema. Tá, qual o problema? Como que a gente vai descobrir isso? Vou lá em opções, configurar georreferenciador, vou pedir para mostrar o ID e mostrar as coordenadas, para ver se as coordenadas que a gente digitou realmente fixaram, ó. Não, por quê? O provável motivo disso ter acontecido é que, se vocês observarem aqui, as coordenadas estão com 0 ponto e a gente entrou com vírgula. Então, nós vamos precisar rever essas coordenadas em função da substituição dessa vírgula pelos pontos. Então, vou dar zoom aqui, novamente no meu ponto 1, e vou inserir novamente a coordenada desse ponto 1, tá? Olhando lá a nossa tabela, nosso ponto 1, a gente entrou inicialmente com esse valor, aonde usamos vírgula, agora vamos verificar se é a função. Cada computador, talvez no seu não tenha dado problema, né? Vai depender de como o seu Windows está definido para entrada numérica. No meu caso, eu preciso que ele seja com pontos para os decimais. Se for uma vírgula, ele não vai entender. Então, eu substituí aqui a vírgula por ponto e vamos testar para ver se vai funcionar. E para a coordenada Y, vamos fazer exatamente o mesmo processo. Substituir por ponto e vou dar um OK. Olha o que a gente tem. Lembram que aqui no ponto inicial, ali, ó, no 0, estava, como a gente pode observar aqui na parte superior, ó, estava tudo zerado. Olha agora. Você tem a coordenada no sistema de imagem, X e Y, mas você também tem uma coordenada no terreno, né? O X e o Y, a coordenada associada ao terreno aqui que vocês digitaram anteriormente. Olha, vou desligar o ponto 0 e deixar o 1 ali, ó. A coordenada correta, ok? Então, isso é importante vocês verificarem durante esse processo. E essa tabela precisa estar sendo completada da forma adequada. Tá, vou desligar o número 1 aqui, que é o que está ok. Vou setar aqui o ponto 0, que é aquele que estava com problemas. E a gente vai usar agora aquele botão de excluir ponto. Vou selecionar ele, vou clicar sobre o ponto 0 e o ponto automaticamente foi excluído. Olha, quem ficou? Ficou o ponto 1, porém, ele foi renumerado e agora tá com um valor lá
para o ponto 1. Sistema de imagem, sistema terreno, ok? E, em função disso, eu vou inserir agora o restante dos meus pontos de acordo que eu consiga ter essa informação para cada um deles. Como vai começar com a inserção de vários pontos, você pode ter uma condição onde vai ter vários retângulos como esse, com a informação da coordenada um sobre o outro. Se vocês precisarem, vocês podem vir aqui no configurar e pedir para desligar as coordenadas. Posso deixar só o meu ID ligado, então meu ponto 0. Claro, lembrando lá que na minha tabela, esse ponto 0 representa, então, o meu ponto 1 na tabela, ó. Opa! Aqui nós temos o ponto 0 e o ponto 1, e aqui, ó, estão as coordenadas que estão aparecendo aqui, são exatamente as mesmas que nós temos aqui no sistema XY. Claro, quando você observa, ela está truncada aqui, mas quando você clica sobre ela, você vai verificar que é exatamente o mesmo valor, ok? Então, qual o objetivo de vocês? É vocês inserirem aí os outros 10 pontos além desse. Então, após esse processo, vocês inseriram aí os 10 pontos de vocês, eles vão estar aparecendo aqui nessa tabela GCP, aonde cada um vai ter sua coordenada X e Y no sistema imagem e no terreno, né? Depois que vocês inseriram o quarto ponto de vocês, começou a aparecer aqui a questão dos resíduos, ok? E agora a gente vai para o próximo passo, que é a configuração desse processo do georreferenciamento. Então, vocês vão vir aqui em configurações de transformação, vão escolher qual o método que vai ser utilizado. Aqui nós temos desde o linear, do Helmert, polinomial de primeiro grau, segundo grau e terceiro grau, suavizador e projetiva. Cada um desses modelos, a escolha vai ser dependente da quantidade de parâmetros e de correções que precisam ser realizadas nessas imagens. Então, no nosso caso, para essa imagem, a gente tem problemas de rotação, translação e escala. Rotação em x e y, translação em x e y e escala. Então, nós optamos pelo modelo polinomial de segundo grau, que vai atender a esses parâmetros. Tá, próximo passo, escolher o processo de reamostragem. O processo de reamostragem, relembrando, quando você vai fazer essa transformação aqui polinomial, vai se gerar uma nova imagem que vai estar associada, atrelada a um sistema de referência. Nesse processo de transformação, um pixel pode ter ficado sem a informação e a gente precisa trazer uma informação para esse pixel. E como isso pode acontecer? Através desse processo de reamostragem, onde existem aqui vários métodos pré-definidos, tá? Como o mais utilizado, o vizinho mais próximo, que vai olhar o pixel e o que existe no entorno dele, e em função disso vai definir qual a probabilidade maior e trazer essa informação para esse pixel que estava sem. A gente tem outros métodos como linear, cúbico e o Laxus, que nós conversamos lá na aula teórica. Tá, próximo ponto, extremamente importante, vocês clicando aqui, ó, no globo, na lateralzinha, né, selecione o SRC, nós precisamos definir qual o sistema de referência. O sistema para o nosso projeto é o WGS 84, o TM Fuso 22 Sul, aqui, ó, EPSG 32722. Se ele está aqui entre os que eu mais utilizo, né? Então, no de vocês pode não ter nenhuma dessas informações. Então, o que vocês vão fazer? Vão vir aqui em filtro na parte superior e digitar lá, ó, WGS
Na parte inferior, vai começar a fazer uma listagem dos sistemas WGS que existem. 84, espaço, barra, espaço, UTM, zona 22 sul e assim por diante. Ou então, se você souber o código do teu sistema de referência, nesse caso 32722, ele também vai listar aqui, ó, na parte inferior esse sistema de referência. E você pode validar e verificar, porque ele vai mostrar os parâmetros desse elipsoide de revolução aqui. Essa versão nova do QGIS é bem legal por causa disso, né? Mostra até a questão que você tem do fator de escala, né? Das deformações nessa imagem, qual a região que ele pega, isso é bem interessante. Escolheu lá o WGS 84, o TM Zona 22 Sul, vai dar um OK. Voltou aqui pro seu sistema e ele já vai automaticamente identificar onde estava aquela imagem que se chamava cotada e vai criar um novo arquivo que vai se chamar cotada modificada. Eu coloquei o valor 1, vocês podem colocar, exemplo, vou colocar o 3 aqui, para a gente fazer uma sequência aí do que vai ser salvo na sequência, ok? Vou dar um OK aqui embaixo. E o próximo ponto vai ser eu rodar o georreferenciador e depois a gente vai voltar a conversar aqui sobre essa tabela dos pontos GCPs, tá? E para vocês não correrem risco nenhum de perderem seus pontos, é sempre importante vocês irem aqui em arquivos, salvar pontos GCPs. Eu coloquei aqui, ó, cotada.tifs.points, tá? Ou posso colocar aqui, ó, cotada.points, ok? E ele vai salvar esse arquivo que, caso eu tenha algum problema, meu sistema caia, trave, eu não vou precisar já referenciar esses pontos novamente, ok? Tá, próximo ponto. O que a gente vai fazer? Estou com os meus pontos salvos, vou rodar aqui o meu georreferenciador. Pode ser por arquivo, aqui, iniciar georreferenciador, ou então pelo atalho, que é esse triângulo verde, iniciar georreferenciador. Vocês viram que ele rodou rapidamente aqui, não teve nenhum problema. Poderia ter acontecido de vir uma mensagem de erro. Essa mensagem de erro seria em função do quê? Da imagem dessas coordenadas terem sido digitadas erradas, de você ter trocado os pontos, da pasta ter um nome muito longo, tá? Existem vários elementos que podem ter dado uma informação de erro aqui, ok? Tá, rodamos esses pontos, né, que são aqueles que têm todas as nossas coordenadas. O que a gente vai olhar agora? A gente vai olhar aqui os erros residuais. Vocês podem observar que a unidade dele é em pixels. Quando a gente fala lá em georreferenciamento, o nosso objetivo durante o georreferenciamento é fazer as correções geométricas da nossa imagem e associar a ela um sistema de referência aonde esse meu erro residual aqui seja inferior a 1 pixel, ou seja, 0, alguma coisa. Se a gente olhar aqui os valores, a gente tem vários pontos com valores acima de 1 pixel. Se eu olhar aqui na parte inferior, ó, tem o modelo de transformação que eu escolhi, que é um polinomial de segundo grau. Aqui eu tenho o erro médio ali de 2,5304 pixels, tá? E isso vai ser um problema, a gente vai precisar resolver, tá? Esses erros residuais a gente consegue observar na nossa imagem. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Por exemplo, meu ponto 4 tem um erro residual de 2,41. Quando eu me aproximo do meu ponto 4, ó, dá uma olhada. Estão vendo que tem um pontinho e tem um vetor ao lado.
esse vetor está correlacionado com os erros desse meu georreferenciamento. Só para vocês observarem, vou clicar aqui nessa ferramenta de movimentar esse ponto CGP, tá? E ó, vou deslocar ele para um lugar aleatório. Vocês estão vendo que os vetores de erros aumentaram significativamente porque você tirou esse ponto daquele local. E ó, o meu erro médio, que era lá de 2,5 metros, se eu vier aqui nas transformações e salvar isso aqui como modificado 4, vou dar um OK e vou mandar rodar, ó. Olha o que acontece. O meu erro foi lá para quase 49 pixels, tá? Então, ó, retornando ele aqui para a posição inicial, quando eu mexo em um desses pixels, automaticamente, se vocês observarem a tabela aqui embaixo, ó, os erros vão estar afetando o meu sistema como um todo, ok? Então, eu posso fazer algum ajuste com relação a esses pontos posteriormente, tá? Agora, vamos olhar o que esses erros com relação aos pixels podem causar, tá? Então, vamos pensar no seguinte, olha. Se eu tivesse uma imagem com a resolução espacial de 1 metro, se eu errei 0,59 pixels, quer dizer que eu errei a posição do meu ponto que foi coletado lá com o GPS em 0,59 metros. Se esse aqui eu errei 2,38 pixels, eu errei 2,38 metros. Agora vamos imaginar o seguinte, que a minha imagem tem 30 metros de resolução espacial e eu errei 0,59 pixels. Isso quer dizer que eu errei mais de 15 metros. Aqui, nesse caso, 2,3 seria 2,3816 vezes 30. Ou seja, eu teria errado 70 e poucos metros na posição desse ponto do georreferenciamento na hora de realizar esse processo de correção. Tá, quais as consequências disso? Vamos dar uma olhada, então, lá no QGIS, na parte atrás desse georreferenciador, na outra aba, onde a gente tem as duas imagens, a gente tem a área com a qual a gente estava trabalhando. Vocês viram que quando você faz esse georreferenciamento de forma adequada, suas coordenadas estão digitadas de forma adequada, esses pontos georreferenciados vão exatamente para cima da região com a qual você está trabalhando. Tá, vamos lá para o que tinha 59 metros de erro. Olha como ficou a minha imagem. Eu devia corrigir distorções, mas olha o que aconteceu nessa imagem. Nada. Olha, bate com o que existe realmente sobre o terreno. Isso em função desse único ponto, que foi o ponto 4, onde a gente inseriu um erro nele. Agora, vamos olhar a imagem modificada 3, que foi aquela que tinha 2,5 pixels de erros. Olha aqui, ó. Tá muito mais próximo ao real, mas ainda tem uma série de problemas. Qual é o objetivo? O objetivo é que vocês gerem uma imagem georreferenciada que eu possa sobrepor sobre essa imagem e que seja muito similar a essa aqui, ok? Então, esse é o objetivo dentro das atividades que vocês estão realizando. Tá, como que vocês fazem para isso? Olha, o nosso georreferenciador está aqui na parte inferior, minimizado. Vou abrir novamente esse georreferenciador, tá? Abrindo esse georreferenciador, o que eu posso fazer para arrumar os meus pontos? Deixa eu afastar aqui para vocês. Eu tenho duas opções. O que eu preciso? Eu preciso que essa minha média aqui, meu erro médio geral, seja abaixo 0, alguma coisa. Quando eu fiz essa última alteração aqui, ó, eu vou já salvar aqui para ser a nossa imagem 5.
tá? Vou dar um ok, ó. A gente tá com um erro de 1,92. Então, o que que eu posso fazer? Primeira coisa, posso olhar essa tabela que eu tenho aqui e verificar se alguns desses pontos eu posso desligar. Ó, se eu desligar esse ponto, olha, baixamos o erro para 1,34. O que que acontece? Eu preciso ter uma quantidade de pontos mínimos que atenda ainda ao meu modelo, tá? Então, olha, eu tenho ponto 6 aqui que também posso desligar. Olha que interessante. No meu caso, resolveu o problema. Foi para 0,79. Para mim, perfeito isso. Tá. Qual a outra opção que eu tenho? A outra opção é olhar esses pontos que têm erros maiores. Então, no caso, ponto 6 aqui. Vou olhar, verificar onde está o ponto 6. Vou dar, um zoom na área ali do meu ponto 6. E eu posso fazer um pequeno deslocamento, ó, mover aqui desse ponto na direção do meu vetor de erros para ver se resolve o meu problema. Observem o seguinte, que mesmo fazendo isso, não resolveu o meu problema, porque provavelmente esse ponto está num local errado. Então, a minha opção mais correta seria, então, aí desligar esse ponto 6. Mas eu poderia também optar por esse deslocamento aqui do ponto para ir diminuindo o erro, né? Então, olhei esse, o ponto 6, eu tenho problema aqui também em outros pontos. O de vocês, no início, vai ficar bem fácil de ver, porque provavelmente o deslocamento seja bastante grande, então vai ficar mais simples de vocês verificarem esses erros, tá? Então, vocês vão fazer isso até vocês conseguirem abaixar esse valor médio abaixo ali de 1. Mas o que vai ser importante também, olha, aqui nossa imagem número 5, né? Vou mandar rodar ela. Vai ser importante eu verificar a qualidade com que esse georreferenciamento ficou. Essa aqui, ó, a minha imagem número 5, tá? Vamos olhar como ela está. Observem nessa região aqui, ó. A gente tem as ruas onde tem um certo deslocamento, mas ainda não é muito. Porém, olha, vamos olhar, mesmo estando abaixo de 1, olha aqui o que eu tenho. Rua aqui e olha onde está a outra rua. Elas deviam ter uma continuidade, tá? Por que que isso não está acontecendo nesse caso? Será que é só em função da qualidade desses meus pontos? Ou será que tem outra coisa envolvida? Lembram da aula teórica? O que a gente falou? Que era importante a gente ter, no mínimo, 9 pontos distribuídos no entorno de toda a minha imagem. Tá, vamos olhar para os nossos pontos aqui distribuídos. Primeira coisa, eu não tenho 3 pontos aqui na parte superior. Eu tenho 1,7. O que seria importante? Eu ter pelo menos mais 2 pontos nessa imagem para uma melhor distribuição. A outra coisa, eu tenho vários pontos que estão distribuídos nessa área aqui. Se eu der um zoom e olhar os prédios abaixo, ó, a gente vai ver que tem uma sobreposição muito parecida entre eles. Tem um pouco ainda de deformação, mas é muito pouco, né? Não tem quase diferença aqui na cotada, alfândega. Porém, esse canto da imagem, onde não tem ponto nenhum, você sofre com um processo de deformação muito grande. Então, qual o problema? Com certeza é a distribuição desses pontos. Não tá legal. Mesmo eu tendo uma qualidade aí abaixo de 1 pixel, os meus pontos estão mal distribuídos. Tá, e quais seriam os que você diria que está mal distribuídos? Por exemplo, o
ponto 9, que estava aqui, ó, que inclusive eu desliguei, ele é aleatório, ele não está numa quina, não está no lugar que possa ser replicado. Isso quer dizer problema. O meu ponto 4 também é um baita de um problema. O meu ponto 6 estava lá no meio da rua, né? Como que eu vou definir especificamente onde é o meio da rua? E olha o que acontece com essas imagens que vão estar com problema. Eu quero que vocês observem essa estrutura linear aqui. Olha a minha imagem. Vocês percebem que isso aqui ficou tudo dentado? Esses dentes apareceram em função desse processo de georreferenciamento não está adequado, ok? E o mesmo acontece na borda desse prédio aqui, ó. Vamos ligar, mesmo tendo ponto 5, ele consegue resolver bem o que existe entre esses pontos, mas não consegue resolver geometricamente o que ficou para fora. Então, uma das soluções é você ter uma melhor distribuição desses pontos. Tá, mas você só deu uma tabela com 11 pontos pra gente, e agora? Agora a gente vai passar para a segunda parte do processo. Então, vamos tentar buscar pontos que sejam significativos para essa imagem, que a gente consiga visualizar esses pontos nessa imagem e veja como eles estão mal distribuídos e se busque pontos nessas outras regiões que possam resolver os meus problemas ou minimizar as distorções que estão aparecendo na minha imagem. Então, para a gente começar, é essencial ter um ponto nessa área. Então, eu vou pegar um ponto nessa região aqui, que vai ser uma das quinas desse prédio. Tá, mas você não tem essa informação lá na tabela. Ah, eu não tenho, verdade. Mas a gente tem uma ferramenta no QGIS, já faz uns 2, 3 anos, que é bastante interessante, que é igual a do ArcGIS, que eu fiquei muito feliz com isso, que é a possibilidade de você adquirir essa informação a partir da própria tela, tá? Então, vou desligar essa imagem 5 aqui e vou buscar aquele prédio que eu estou observando lá na minha imagem, que é esse aqui, ó. E eu peguei um ponto no meu georreferenciador, ó, a partir da tela do mapa, que é o cantinho desse prédio. Olha, eu consegui trazer essa informação para o meu dado, vou dar um OK aqui, ó, e em função dela, eu vou conseguir distribuir uma quantidade maior de pontos por toda a imagem. Vocês podem observar que, inicialmente, isso acabou gerando uma distorção para os meus pontos, porque eu tenho vários pontos em lugares inadequados. Porém, agora eu tenho a possibilidade de inserir vários outros pontos dentro dessa imagem para diminuir esse processo aí de distorção que está ocorrendo nelas. Por exemplo, vou colocar mais um ponto nesse canto inferior da imagem, aqui, ó, na ponta desse prédio, tá? A gente consegue ver bem a quina aqui, ó, do prédio. Vou inserir esse ponto e vou buscar o mesmo ponto aqui, opa, na imagem. Para quem está com o mouse, é só rodar a bolinha no sentido horário ou anti-horário, e ele vai permitir que você consiga trazer essa informação. Tá, então, ó. Ah, não tô vendo o georreferenciador. Ok, ó. Clica aqui embaixo onde você reduziu a tela, a partir da tela no mapa, e agora você clica sobre essa área e vai dar um OK. Olha, mais um ponto adicionado, e aí, em função disso, vou distribuir uma quantidade maior de pontos em lugares adequados e pensar aqui em ter sempre um erro médio inferior a 0, alguma coisa, tá?
Outro método que eu posso testar outros polinômios, por exemplo, um de terceiro grau. Vou mudar aqui, ó, para uma imagem número 6, tá? E ver como ficaria esse resultado. Olha, o meu erro baixou lá de 6 para 2 só com a mudança do método. São formas que você pode trabalhar. Vamos dar uma olhada aqui. Vou passar para uma projetiva para ver como isso vai se comportar. Vou dar um ok aqui, ó. Meu erro voltou lá para os 6 metros. Então, eu posso testar métodos diferentes, mas o principal é eu ter um resultado mais adequado lá no final. Vou mandar rodar essa imagem 6 para ver como ela está se comportando. Então, vou vir aqui na imagem 6 que foi gerada, aproximar para a camada. Olha a diferença que fez um único ponto nessa minha imagem. Lembram que isso aqui estava completamente torto? Olha aqui, ó, já tem um alinhamento das ruas que melhorou significativamente, mesmo ainda tendo um erro grande. Somente em função do quê? Em função dessa distribuição dos pontos. Então, isso é muito importante quando vocês fazem o georreferenciamento, tá? Outra coisa, pelo amor de Deus, pessoas, não usem coisas que são móveis. Tipo, não vai georreferenciar uma imagem por um dito de um carro que está parado na rua, ok? Lembrem-se de usar elementos que são fixos e tendem a não mudar com o decorrer do tempo. Então, quinas de prédios, muros, esquinas bem definidas, tá? Pontos muito bem definidos. Ok? Então, o objetivo de vocês é georreferenciarem essa imagem e depois vocês vão ter mais um trabalhinho que vai ser similar a esse, porém, aonde vocês vão ter que definir eu vou dar alguns pontos com algumas coordenadas e vocês vão fazer todo o restante do processo do georreferenciamento, ok? Posso ter um problema. Professora, minha imagem modificada, a cotada modificada 4 não está carregando aqui. Tá, então, se ela não está carregando, você pode vir aqui em camada, adicionar a camada raster e a pasta que você está salvando, né, essas imagens georreferenciadas, no meu caso, muita calma nessa hora. Eu coloquei aqui em SR, no C, olha, e vou encontrar essa imagem. Vocês vão começar a perceber agora que vai vir sempre eu coloquei para salvar os pontos cotados, né? Então, os pontos que eu estou alterando, né? E aqui, ó, tem a imagem modificada 4. Clicaria nela e pediria para carregar, ela ia carregar dentro do sistema. Aqui no nosso, aí daria adicionar, ok. Então, ó, tenho as duas imagens ali, ó. E com relação a 6 e a 5, olha a diferença lá, ó. Imagem 5, ó. Olha como tava essa quadra deformada. Olha agora com a imagem 6. Tá muito mais próximo do real. Então, a função de vocês é fazer um trabalho com um georreferenciamento adequado, ok? Esse georreferenciamento também está em função de como esses dados são adquiridos. Por exemplo, não adianta querer georreferenciar com qualidade uma imagem que tem uma resolução espacial aí de 50 centímetros com um dado de navegação, de GPS de navegação, que tem um erro que pode variar entre 9 e 25 metros, ok? Então, essa é a atividade que vocês têm para resolver. Tá, agora, estava fazendo todo o trabalho e, de repente, o meu software desligou. Vou precisar georreferenciar tudo de volta? Não, pessoal. O que vocês vão fazer? Vão abrir o projeto de vocês novamente. Vão lá em raster, abrir o georreferenciador. Abrindo esse georreferenciador, vocês têm a possibilidade de vir aqui em arquivo, abrir raster, vão lá abrir a imagem original,
abrir cotada, tá? Se vocês salvaram os pontos, eles podem carregar automaticamente e caso eles não carreguem, tá? Você tem a possibilidade de vir clicar aqui, ó, em carregar pontos e eu vou salvar, clicar em um deles aqui, ó, cotada, modificados têreis e vou mandar abrir, ok? E os meus pontos vão ser carregados automaticamente aqui, ó. Tá? Isso é uma das formas, ok? Então, não precisa refazer tudo. Se vocês salvaram o projeto e salvaram os pontos cotados aqui em salvar pontos GCPs, esses dados vão estar salvos e você vai poder carregá-los, ok? Então, não se preocupem e dessa forma vai ficar mais fácil. Então, outra coisa, não esperem chegar lá no 10º ponto para vocês salvarem os pontos de vocês. Fez 3, 4, salva, ok? Então, essa é uma das formas de resolver esses problemas, tá? Outro problema. Meu arquivo continua dando uma mensagem de erro. Deixa eu só fazer uma simulação aqui. E vou mandar rodar novamente. Ó, continua com problemas. Isso quer dizer que eu tenho um problema na minha pasta. Como que a gente vai resolver isso? Eu vou verificar o nome da minha pasta e salvar toda essa informação num lugar onde não tenha nomes especiais ou caracteres especiais na minha pasta. Vamos dar uma olhada se esse é o problema dessa pasta. Então, aqui, ó. Primeira coisa, o caminho para minha pasta, ele é bastante longo. E daí, dentro do longo, ó, eu tenho uma subpasta que tem um caractere especial aqui, que é práticas. Aqui, aula 5, práticas e assim por diante. E isso está me trazendo problemas. Então, o que você vai fazer? Leva essa pasta lá para o C e salva ela com um nome mais simples para poder realizar esse georreferenciamento. Digitei meus pontos com uma coordenada totalmente errada lá no meio do meu processo e vou referenciar e vai continuar com a mensagem de erro. Então, o que vai precisar ser refeito? Vai precisar se verificar todas as coordenadas novamente, verificar sinais e pontos para ver aonde está o seu problema se essa mensagem persistir, ok?